Hey pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Edu Ferreira, sejam bem-vindos ao vídeo de hoje e hoje eu quero falar com vocês sobre Amores Verdadeiros, o livro da Taylor Jenkins Reid. Para quem me acompanha aqui no canal sabe o quanto eu falo que essa mulher, ela é o momento. Vocês ainda não entenderam que ela é o momento? Vocês estão perdidos aí, não sabem quem é a autora, aonde começar a ler, por quem começar a ler? Tá aí, gente, Taylor Jenkins Reid, só se fala dela neste canal, né, nesse YouTube, nas outras redes, na rede da dancinha e tudo mais. Gente, ela é o momento, os livros dela são muito bons. Cada vez que eu leio por ela, eu me apaixono mais. E as pessoas falam, olha, esse livro aqui é chato, o livro Y não é tão legal, esse outro é mais legal. E, gente, todos que eu leio eu simplesmente amo. Inclusive este desta resenha que vos fala, tá bom? Eu vou comentar com você, já adianto então que eu gostei sim desse livro, talvez não seja o melhor da Taylor Jenkins Reid. Vou colocar aqui no final um ranking dos livros que eu gosto da Taylor Jenkins Reid e comentar com vocês aqui um pouco um passo a passo do livro, como que aconteceu, e a parte que tiver spoiler, eu aviso para vocês dali em diante, tá bom? Então é isso. Bom, Amores Verdadeiros, o que conta exatamente? Já começa ali num turbilhão de sentimentos, logo no primeiro parágrafo, em que temos a história da Emma, em que ela está jantando com o noivo dela, e de repente quem liga para ela? O marido. Isso é o primeiro parágrafo, gente. Você já ficou curioso para saber do que se trata? Ou você já sabe mais ou menos do que se trata e veio aqui só para ver minha opinião sobre esse livro? Então, a Emma Blair, ela vem de uma família com pai, mãe e uma irmã, são donos de uma livraria. Ela mora numa cidade pequena ali nos Estados Unidos e ela tem uma paixonite ali pelo Jesse. Aí, né, isso vai se desenvolvendo e tudo mais. Ela é amiga do Sam, tem algumas passagens com o Sam e tudo mais, mas fica mais naquela amizade. E ela acaba se casando com o Jesse. Aí, isso vai sendo contado ao longo do livro, tá? Eu tô contando aqui um pouquinho, mas assim, não tem muito spoiler, né? Isso, na verdade, é o contexto ali do livro. Aí ela tem, então, esse relacionamento com o Jesse, ela casa com ele, e quando vai celebrarem um ano de casamento, ele vai para uma expedição, ele faz aí uma viagem a trabalho, né, que faz parte do trabalho dele, fazer resenhas e viagem e tal. O helicóptero cai e ele é dado como morto, né, depois de um tempo ele é dado como morto, impossível de sobrevivência e tudo mais. A Emma fica em estado de choque, ela sofre todo um processo de luto, e ela se apaixona aí pelo Sam, né, enfim, já vou comentar com vocês algumas passagens dos livros aqui pra frente. Mas aí ela se casa, né, se casa não, fica noiva ali do Sam, e você fica naquela, gente, mas passou um tempo, e aí como é que fica e tudo mais e tal, quem que você apoia? Ela fica com o Sam, com o Jesse. Eu acho que nem é esse o ponto. A princípio a gente pega o livro achando que seria esse o ponto, né? Ah, vai ter um triângulo amoroso, eu adoro triângulos amorosos e tudo mais, quem que vai ficar com quem? E não é esse o ponto, e não é esse o livro. O livro ele é muito mais maduro do que eu achei que fosse, e você se encontra em algumas reflexões e pensamentos que eu gostaria de dividir aqui com vocês, obviamente sem dar spoiler ou dar o mínimo de spoilers possível, e eu vou falar, tá bom? É óbvio que eu não vou estragar o final de ninguém, tá bom? Isso eu garanto. Mas eu quero falar algumas passagens de alguns sentimentos que eu tive ao longo do livro e se vocês se identificaram. Bom, só contextualizando, comecei a ler Taylor Jenkins Reid através do Sete Maridos de Evelyn Hugo, que para mim até agora é o melhor livro, sem sombra de dúvidas, da Taylor Jenkins Reid. É o melhor livro, tá? Os Sete Maridos. Aí depois eu li Daisy Jones and the Six, que para mim é o segundo melhor livro. Eu li Em Outra Vida Talvez, que pra mim é o quarto melhor livro, até agora eu só li 4, então ficou em último lugar, mas não é ruim, gente, é bom, eu juro pra vocês que é bom, chamado Em Outra Vida Talvez, tem resenha aqui no canal. E agora eu li Amores Verdadeiros, que pra mim fica em terceiro lugar, mas é quase como se fosse segundo, porque ele é tão bom quanto Daisy Jones and the Six. É que Daisy Jones and the Six, ele é mais original, tá? Que já virou série na Netflix e tudo mais, e Amores Verdadeiros, inclusive, virou filme, já tá, inclusive, nos Estados Unidos neste momento, acabou de ir ao ar, esse filme, porém aqui no Brasil eu não sei quando que vai chegar, acho que vai demorar um pouquinho. Enfim, pra mim ele é quase igual ali, é quase o segundo lugar, mas ele fica um pouquinho abaixo, fica em terceiro lugar aí, no meu ranking de favoritos da Taylor Jenkins Reid. Eu gostei muito, todos os 4 eu gostei, eu simplesmente amei, embora não tenha dado 5 estrelas ou nota 10 aí pro Em Outra Vida Talvez, que foi o terceiro que eu li, gente, coloco ele nos meus livros, assim, que eu mais gostei esse ano, certamente. Então, óbvio que virão outros, né? A gente ainda tá aí nem na metade do ano, mas tem bastante coisa pela frente. O ponto é que eu gostei bastante. E aí vem a minha reflexão sobre o livro. Bom, a Emma, então, tinha um casamento com o Jess de um ano e pouco e tal. Ela se casou com ele, era o amor da adolescência dela, todas as meninas eram apaixonadas, ele era um nadador, enfim.
A história desenvolve um pouco da personalidade do Jack ao longo de alguns flashbacks. A Emma, então, ela sofre esse processo de luto, não é algo repentino que ela simplesmente se apaixona pelo Sam. E a minha reflexão sobre tudo isso é que, assim, foi muito interessante ver como a Emma, ela mudou ao longo desses anos, né? Não só como pessoa, mas também pelo processo de luto que ela sofreu. A gente sofre com ela, a gente chora com ela, a gente entende a dor dela. Eu chorei real em alguns momentos, assim, que ela tava no telhado, olhando pro horizonte, esperando o marido voltar, sabe? O marido não ia voltar até então, né? Porque ele tinha sido dado como morto. Ela chorando ali em cima e tal, e a amiga dela, ela e a amizade dela, achei incrível, incrível. E sempre tem diversidade, isso que eu amo nesse livro. Na Taylor Jenkins Reid também. Aí a amiga dela fala, não, você tem que superar, você tem que ir adiante, você tem que continuar a sua vida, você não pode parar. Então, assim, é todo um processo de luto e sobrevivência, de amizade, sabe? É uma história sobre isso. Não é uma história só sobre quem vai ficar com quem, né? Não é uma história só de triângulo amoroso, é uma história de amadurecimento, de mudança, personalidade e principalmente de luto, tá? Aí, passado esse luto, ela começa a se interessar pelo Sam, ela conversa com o Sam, daí troca um beijo e tal, e aí eles ficam noivos depois de alguns anos, acho que é uns 2, 3 anos, mais ou menos, tá? Eles acho que são 2 anos, não chega a 3. Aí eles ficam noivos e acontece todo esse turbilhão do Jesse voltar, e para o Jesse, né, ele acha que as coisas estavam do jeito que estavam, e ele tá, obviamente, mais magro, porque ele tava numa ilha de sobrevivência, e as coisas não são romantizadas, do tipo, eu acho que se fosse escrito pela Colin Hoover, ele ia estar maravilhoso, esbelto, de terno e gravata na volta dele. Não, ele voltou, tipo, magro, com queimaduras, com lições de sobrevivência, o que ele fazia para sobreviver, sabe, gente? Era assim, um negócio tenebroso, e ele volta com lições de vida e conversas e do tipo, gente, isso aqui, essa padaria não funciona mais, por quê? Por que esse mercado fechou ao longo da minha ausência? Então, assim, é punk, é pesado, e você sente também essa dor do Jess. Ponto é que nesse meio tempo, né, a Emma também mudou. Ela também, ela estava casada, e não só pelo casamento em si, mas ela mudou como pessoa. E a minha reflexão de mim mesmo é que eu, Luiz, também, eu já sou casado há quase 5 anos, vou fazer 5 esse ano de casamento, mas tô num relacionamento há 7, quase, vai fazer 7. Então, assim, eu, Luiz, mudei muito. Eu absurdamente, com o mesmo cara, eu mudei absurdamente. Eu era uma pessoa, depois eu era outra, daí outra, e hoje eu sou completamente outra, com pensamentos, ideias completamente diferentes. E isso me faz refletir, tipo, o quanto as pessoas mudam, independente se o cara morreu ou não. A Emma Blair, ela talvez mudasse. Será que ela realmente gostaria de ficar com o Jesse depois de 3 anos com ele? Será que, enfim, aparentemente o relacionamento era perfeito, mas você não sabe, as pessoas simplesmente mudam, porque mudam fatores sociais, biológicos, econômicos, enfim, as coisas mudam, as pessoas mudam. E isso é muito reflexivo, assim, achei muito interessante poder refletir sobre isso ao longo do livro, que independente do luto, a Emma Blair chega à conclusão dela, de alguma forma, seja com o Jesse ou chega com o Sam, se você já leu, você já sabe, e ela mudou em alguns aspectos, e isso é muito interessante. Isso eu achei muito legal e muito reflexivo, essa abordagem do livro, tá? Aí eu vou contar a minha opinião, eu não vou falar com quem ela ficou, fica tranquilo, tá? Mas eu vou contar a minha opinião se eu gostei ou não, tá? Independente do resultado, eu acho que eu teria gostado, mas eu gostei mais ainda pela reflexão que o livro trouxe. O livro trouxe uma reflexão do tipo, mais ou menos o que eu falo aqui com vocês, de que as pessoas mudam e que as coisas mudam, e que, enfim, tinha que ser aquilo porque tinha que ser, entendeu? Esse que é o ponto. E eu gostei, eu simplesmente gostei. Eu achei uma lição de vida, uma lição de moral muito grande, assim, tipo, fantástica. Eu não gostei, de certa forma, de alguns aspectos, que eu acho que um deles, eu não vou falar qual, foi muito permissivo no final ali do livro. Foi muito permissivo, falou, não, vai lá, depois volta. Tipo, não depois volta, mas assim, meio que, pode ir lá, depois eu tô aqui te esperando, sabe? E isso me incomodou um pouco, sabe? Mas assim, só por isso. Eu realmente achei que toda a reflexão, todo o livro, ele foi muito legal. E eu gostaria de dividir essa minha opinião com vocês, de que eu super recomendo. Entre 5 estrelas, talvez eu desse 4 estrelas ou 4,5, por alguns pontos que eu não gostei. Mas é muito bom. E eu daria entre 0 a 10, daria 8, 8,5, 9 no máximo, assim. Também não daria 10, porque não foi, tipo, o Sete Maridos de Evelyn Hugo, mas também foi muito bom. E essa é a minha opinião sobre
Amores Verdadeiros, da Taylor Jenkins Reid. Espero que vocês gostem e eu estou ansiosíssimo para o filme. Eu não vejo a hora de sair para eu poder assistir e vir comentar com vocês também. Mas desde já, deixa aí nos seus comentários se você vai assistir também. E aliás, eu amei o elenco. Eu achei que foi um elenco, assim, perfeito para o que eu mais ou menos imaginava de uma outra forma o elenco, mas assim, eu achei que tá perfeito, assim, tem diversidade e tudo mais, então achei que foi legal aí. Eu não sei, depois vocês comentam comigo, obviamente que eu não fui estudar a ficha de cada um, de cada ator e tudo mais, mas assim, só vendo o trailer me pareceu bacana e já me deixou com ansiedade aí, tá bom? Beijo, abraço, até o próximo vídeo, tchau.